Olá, queridos, bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Isaque, Esaú e Jacó. E o texto de hoje é um texto um pouco mais longo, mas eu vou pedir a você que faça a leitura. A leitura é a única forma que você vai poder destrinchar toda a história. Eu vou lhe dar um resumo aqui, tá bom? Esse resumo, com certeza, ele vai ser bem preciso, mas não substituirá a leitura do texto, tá bom? Então você vai ler Gênesis capítulo 25 até o capítulo 33. Tire um tempinho e leia, por favor, e com certeza a sua vida vai ser enriquecida à luz desse texto. E o objetivo de falarmos sobre esses três personagens é valorizar a bênção de Deus, priorizar aquilo que é espiritual e cuidar do nosso coração para não deixar nos enganar com as ofertas momentâneas, muitas vezes na nossa vida. A gente começa então falando de Isaque. Isaque, ele é um tipo de filho de um grande pai, mas ao mesmo tempo pai de um grande filho. E quando Isaque casa com Rebeca, ela não pode gerar filhos, mas Deus abençoa e ela gera filhos. E quando esses filhos nascem, antes mesmo deles nascerem, ela se sente num conflito interior e o Senhor lhe diz que do seu ventre sairá duas nações e que a maior servirá a menor e que o filho, o mais velho, servirá ao mais novo. E quando nascem os filhos, o primogênito é chamado de Esaú e o outro é chamado de Jacó. E a Bíblia diz que Isaque amava a Esaú, mas que Rebeca amava a Jacó. E diz o texto que um dia Esaú passa por Jacó, que estava preparando uma comida muito saborosa, um prato de lentilha, muito avermelhado. E Esaú diz assim, me dá um prato dessa comida. E Jacó olhou para ele e disse assim, eu te dou, mas se tu me deres o direito da primogenitura. E Esaú então diz assim, que me adianta ser primogênito se eu estou morrendo de fome? O que eu preciso mesmo é de comer, é o que eu estou precisando. Então negócio fechado, está aqui o prato de comida, mas você me dá o direito de ser o primogênito. Queridos, o primogênito na linhagem de Israel era aquela pessoa que ele, na hora da partilha da herdade, ele tinha porção dobrada. O primogênito representava o pai na ausência dele. O primogênito levava a linhagem da família. O primogênito representava a posteridade da família para as outras gerações. E, enfim, era um privilégio de Deus. Não é que o primogênito escolheu ser primogênito, é Deus que fez isso. Ou seja, então, o primogênito na linhagem de Israel é algo sagrado, algo muito importante, muito especial, que deveria ser considerado. E então, Esaú, ele comete o pecado da profanação, ele profana o sagrado, ele ignora aquilo que era sagrado, aquilo que Deus lhe dá, o privilégio de ser um primogênito. E é esse pecado do profano, de ignorar as coisas espirituais, de deixar as coisas espirituais de lado, de valorizar mais as coisas materiais, as coisas terrenas, que levou então Esaú a perder o seu direito de primogenitura e que depois, até mesmo clamando, não conseguiu mais. Sabe de uma coisa? E aí entra Jacó na história também. Como a Bíblia diz que Rebeca amava Jacó, quando chega a hora de Isaque abençoar a Esaú e dar a bênção da primogenitura, Jacó é mais veloz do que Esaú e consegue enganar o seu pai, mentindo pelo menos 5 vezes para o seu pai. E o seu pai então abençoa Jacó, pensando que está abençoando Esaú. Mas uma vez abençoando, a bênção já estava com ele agora. É lógico que ele, juntamente com sua mãe, eles usam o termo de que os fins justificam o meio. E na realidade, na presença de Deus, isso não funciona. Deus tinha prometido, mas deveria esperar que Deus trabalhasse e traçasse da forma como ele queria. Não
fazendo uma trama, mentindo. Não, o importante é que a gente chegue lá. E por causa disso, Jacó teve que sair fugido da sua casa, da sua terra, por causa do ódio do seu irmão que queria matá-lo a qualquer preço. E quando Jacó chega a Harã, a 800 quilômetros de distância da sua casa, ele então encontra na casa do seu tio um homem chamado Labão, irmão da sua mãe, pai de uma donzela muito linda que ele se agrada muito, chamada Raquel. E então Jacó, ao trabalhar para o seu senhor, para o seu sogro, o sogro diz: vamos acertar quanto é que eu vou pagar para você para trabalhar para mim. Ele disse: eu vou trabalhar 7 anos para o senhor e o senhor me dar a sua filha Raquel como mulher. E o seu tio disse: negócio fechado. E ele trabalhou então 7 anos. No dia de receber a sua mulher, no dia da núpcia, então o seu sogro o engana, lhe dando a irmã mais velha. E quando ele percebe que é enganado, que chega com o sogro: o que é isso? Ele diz: não, aqui entre nós a gente não casa a filha mais nova primeiro do que a mais velha. Ou seja, ele já está sendo agora enganado pelo seu sogro. Seu sogro agora parece que está dizendo: eu vou te ensinar como é que é as coisas. Mas eu quero, Raquel, trabalha mais 7 anos para mim. E foram mais 7 anos. Agora escute uma coisa: ele trabalha 20 anos para o seu tio, seu sogro. E nesses 20 anos, seu sogro mexe no seu salário 10 vezes, modifica 10 vezes, ou seja, ele é enganado 10 vezes. Muito mais, ou seja, o dobro das vezes que ele enganou o seu pai. Ele enganou seu pai e mentiu para o seu pai 5 vezes. Mas agora em 20 anos ele está pagando alto, está pagando dobrado aquilo que ele semeou, ele está colhendo. Aquilo que ele semeou, agora ele está fazendo a sua colheita. Mostrar para mim e para você de que precisamos valorizar o espiritual. E não é, muitas vezes, através das trapaças que nós podemos alcançar os meios pelo qual nós queremos, quem sabe, triunfar. Tá bom? Então agora Jacó, ele volta para casa depois desses 20 anos e já não vem mais aquele Jacó, agora ele já vem um Jacó com medo. Por quê? Porque ele sabe que de tudo aquilo que ele viveu, agora ele tem em si um ressentimento, ele tem uma consciência pesada de que ele mentiu, de que ele enganou o seu irmão e de que a única saída para ele era reconhecer que ele tinha errado. E é aqui que começa a mudar a história, porque Jacó então entra numa luta, num confronto com Deus. E é nesse confronto que Jacó, na verdade, se declara para Deus quem ele é de fato e de verdade. Deus então muda-lhe o nome, Deus lhe dá então a oportunidade de voltar. Agora Jacó já é um novo Jacó. Jacó agora já está disposto. E essa mudança na vida de Jacó faz com que ele se aproxime do seu irmão, não mais naquele espírito ainda de suplantador, de querer enganar, de querer tirar proveito das oportunidades. Mas ele chega com o coração aquebrantado, pedindo perdão, pedindo misericórdia. E sabe de uma coisa, à luz da palavra de Deus, o perdão, ele apaga o passado e faz o outro nascer em nossa história. Pois perdoar é rasgar a carta que for escrita, né? Rasgar a escritura, fazer tudo de novo. Ou seja, quando eu perdoo, é como que eu digo assim: olha, todo o passado está rasgado, não quero saber mais. Então é isso que acontece agora com Jacó e Esaú. Eles se perdoam. Tudo isso porque Jacó resolve entender de que ele precisa mudar, ele precisa ter uma nova chance, ele precisa ter uma nova oportunidade. E aí nós vamos perceber, à luz do comentário daquilo que nós falamos para você no início, né? Eu preciso então valorizar as coisas espirituais, eu preciso priorizar, valorizar a bênção de Deus e priorizar as coisas espirituais, cuidar do meu coração para não ser enganado, eu e você. Você precisa exatamente fazer isso, cuidar do seu coração, não deixar que o seu coração lhe engane. Você precisa valorizar as bênçãos de Deus na sua vida. Não troque a bênção de Deus por absolutamente nada passageiro, porque mais tarde pode ser muito caro para você. Que Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você nesse vídeo
tão pequeno de uma história tão longa, mas que Deus te abençoe, que o poder de Deus transforme a sua vida, a nossa vida, e possamos viver cada dia priorizando aquilo que valorizamos e valorizando aquilo que priorizamos. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.